O jeito de eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem, hoje em dia, eu já, em 3 segundos de conversa, eu aviso a pessoa, eu sou autista. Já virou um jeito, porque eu explicando o autismo, se a pessoa não conhece o que é o autismo, eu já dou uma aula ali, né? E se ela conhece, ela vai falar, ah, que legal. Então ela já vai entender que eu, se passar um ruído, eu vou ficar incomodado. Se tiver muito tempo, algumas coisas eu vou perguntar para ela, eu não entendi, porque antes eu fazia de conta que eu estava entendendo toda a conversa e que era normal estar ali naquele ambiente. Hoje em dia, o que me incomoda dentro do ambiente, eu aviso. Olha, então, como eu sou autista, dá para baixar um pouquinho a luz, que aí eu consigo trabalhar. Ah, como eu sou autista, você está falando muito alto. Ou, ah, por favor, não precisa me pegar. Né? Eu tenho um problema. Eu explico para ela o que é que acontece dentro do meu corpo, né? O porquê que eu não gosto que me pegue, porquê que eu não gosto que façam isso. E aí essa pessoa, isso vai em todas as coisas, né? Por exemplo, eu estou indo num restaurante. Eu chego no restaurante, eu falo, gente, a gente tem que ir num restaurante vegano, porque eu não consigo ficar em restaurantes que tem cheiro de carne ou de peixe. Me faz mal, eu passo mal. Mas por quê, então? Porque eu sou autista, eu tenho transtorno de percepção sensorial. Os cheiros são muito fortes para mim. Então, a seletividade, cada autista tem uma característica. Todos têm em comum várias coisas, mas alguns pode ter uma TPS, como eu tenho, mais exacerbada. Tem gente que consegue com barulho, eu não consigo com barulho nenhum. Nenhum. Às vezes a gente está em restaurante e começa aquelas gritarias. Eu não consigo prestar mais atenção e chega uma hora que eu começo a me balançar ou começo a mexer. Né? Então, hoje em dia, assim, oi, tudo bem? Eu sou Heitor Werneck, eu sou autista. Bem, a gente nasce autista, né? Você não desenvolve o autismo. Eu tenho 56 anos e a minha família não teve... Eu tive... São 5 irmãos, abaixo de mim nasceu um gêmeos que teve problemas hospitalares. Então, não tiveram muito tempo de ver o meu desenvolvimento. O autismo, ele é uma característica de comportamento. Ele não é uma doença. Né? Eu tenho um cérebro diferente do cérebro de várias pessoas. Isso me faz, como eu sou criança, eu não consigo me expressar. O autismo, ele tem características gerais. Né? Alguns autistas não verbalizam por muito tempo. E outros autistas, eles demoram para escrever ou falar. Né? Isso é incomum. Né? E aí, eu nunca soube o que é o direita e a esquerda. Né? Eu nunca consegui fazer coisas que as professoras achavam que era uma birra, porque na época eu ficava nervoso, então eu ficava me balançando, ou batendo a cabeça na parede, ou me batendo, e falando, não, essa criança é birrenta, ele é ansioso. E aí eu saía sempre correndo e ficava sozinho no pátio. E aí a gente não teve uma pedagogia de professoras que tinham esse preparo do aluno, da criança autista. E nem de um pai e uma mãe. E aí eu tive uma avó, que é minha... Eu tenho um carinho por essa mulher, que ela falou, esse menino é especial. Então ele não consegue ficar parado com a mão, porque eu fazia o que se chama de os arquétipos, né? Então ela me ensinou a fazer crochê e tricô.
Ah, ele não gosta de falar, mas ele faz coisa, deixa ele fazendo. Ah, ele não gosta de falar, mas pinta, ele pinta muito bem. Né? E aí ela foi vendo o desenvolvimento das coisas e eu fui aprendendo a viver. Né? E aí eu me tornei uma criança que eu tive muito problema nas escolas com o aprendizado, mas sempre com essa coisa. Mas eu era muito inteligente com matemática, e quando eu comecei a falar, eu falava muitas coisas. Eu tinha o meu foco. Na época, o meu foco era botânica e dinossauro. Muitas crianças autistas gostam de dinossauro. E o meu era botânica, dinossauro e vampiro. E como eu, uma das sintomas que acompanham o autismo, eu não dormia, eu sou hiperativo. Então eu passava a madrugada inteira fazendo brincadeiras e fazendo coisas. Até então, eu passei a vida inteira sendo o cara esquisito. Eu virei o adolescente esquisito, o adulto esquisito, e até que alguns médicos, há 8 anos atrás, começaram a falar, olha, existem alguns comportamentos teus que a gente gostaria de estudar. Como eu tenho um passado que eu tive câncer, o meu câncer foi eu tive um tumor na hipófise. E aí eles falaram, olha, você tem um cérebro bem diferente e esse monte de comportamento, a gente pode estudar isso? Isso há 8 anos atrás. E aí eles viraram, depois de 3 anos de estudo, né, eu tive a sorte de fazer um mapeamento genético, porque eu estava numa equipe de câncer. Eles viraram para mim e falaram assim, Heitor, você é autista. Eu falei, pô, gente, já estou com tanto laudo, para que você... Isso foi há 8 anos atrás. Aí eu não aceitei o laudo. Falei, não, não sou autista, porque eu não conhecia o que era o autismo. E aí, há 3 anos atrás, que continuei fazendo terapia, o meu psicólogo virou para mim e falou assim, olha, você está tendo um problema de aceitar e talvez a tua vida ficasse um pouco... Por que você não lê um pouquinho, já que você gosta? Aí eu fui lendo e veio um checklist da minha vida, sabe? E veio uma explicação e veio uma coisa. Aí eu fui fazer os laudos de novo com um neurologista, com outro psiquiatra e com outra equipe de psicólogo. Aí deu o autismo e nível 2, que é o que eu tenho, do moderado para severo. O autismo, como eu falei, não é uma doença, mas eles têm alguns níveis. E você pode ser de autodesenvolvimento, não verbal, você pode ser nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E você pode migrar por esses níveis, você nunca cura, mas você pode estar numa situação mais que você não precisa tanto de suporte, como hoje. Né? Porque eu estou medicado, eu tomo um remédio, porque eu sou o autista que preciso de suporte 2 e vou para o 3 muito rápido. E aí, com eu sabendo de tudo isso, eu aceitei a medicação. Então, eu estou com uma medicação nova tem 3 meses. Tem 3 meses que a minha vida está tendo uma qualidade de vida muito melhor. Né? O autismo, quando ele entrou na minha vida, quando eu entendi o laudo, ele tornou a minha vida mais fácil de viver. Alimentação, as pessoas não falam da alimentação, as pessoas não entendem o corpo autista, né? O corpo autista, a gente tem uma formação cerebral, como eu falei, diferente de todo mundo, porque é por isso que nós somos chamados de neurodivergentes ou de atípicos. E eu gosto muito dessa palavra atípica, né? Eu tenho uma neuroatipicidade, porque meu cérebro é muito diferente das pessoas. Pelo meu cérebro ter essa formação diferente,
é lógico que eu tenho alguns alimentos que podem me fazer mal. Quando você descobre o laudo, você fica mais esperto, porque as crises são eternas. Eu já estou aqui incomodado, que tem muita luz, eu estou parado, estou falando, aí tem um estímulo, eu estou super estimulado, estou falando já, muito. Aí eu acabo... eu vivo com crises o tempo inteiro. Eu tenho o que se chama de gatilho, né? Eu tenho vários. Uma das formas de você ter menos gatilhos é você cuidando da tua alimentação. Porque se teu corpo fica inflamado, você vai ter um estímulo cerebral maior. Então, muitos autistas, ele já tem a seletividade alimentar, porque ele sabe dentro do corpo dele o que faz mal para ele ou bem. E outros, se você der muito glúten, se você der muita caseína, essa pessoa vai ficar, é uma criança que ela vai chorar mais, porque ela está com o corpo inflamado, ela está com mais dor do que é o que a gente já suporta. Então, você, entendendo o corpo autista, entendendo, você também pode evitar certos alimentos, evitar certas situações que vão fazer mal para aquela criança, né? Ou para aquele adulto, ou para aquele jovem, né? Eu não como pão, eu não como pizza, porque eu sei que o glúten vai me deixar mais afoito. Então eu não tomo, então minha vida fica muito... Eu vou para tapioca, eu faço pão de mandioca, eu faço pão de abobrinha, porque eu descobri que isso, a alimentação também interfere. Eu não vou ficar tomando café e coisas que me autoestimulam, mas eu adoro chocolate. Então eu sei que eu tenho um limite com chocolate. Não posso comer chocolate como eu sempre gostei de comer muito, porque vai me fazer mal. Então, as comorbidades. Nós temos várias comorbidades, várias, que é em comum com todos, sabe? Então, é legal você ter uma equipe grande, um neuro, um psiquiatra, porque a gente tem várias coisas que acompanham, porque é um corpo que tem um excesso de adrenalina. Ou seja, eu tenho muito cortisol. Então, a maioria dos autistas sofre de uma depressão enorme, enorme. E muitos vão para o suicídio, né? E muitos se tornam infelizes. Então, se você tem um neuro que vai acompanhando, pô, até que ponto que está essa depressão? Porque tem a depressão física, né? Porque você faz uma montanha-russa, você fica muito feliz, você sai assim. A gente vive numa montanha-russa. Então tem a depressão física e tem a depressão mental, sabe? É legal você ter esse acompanhamento ali dentro, porque às vezes você precisa de uma medicação para isso, né? E aí tem as outras, né? Você pode desenvolver musculaturas de uma forma errada, porque você não sai de casa, então você fica mórbido. Você pode ter uma compulsão alimentar. Você pode começar a querer só comer aquela coisa que te faz bem para você ficar se sentindo bem o tempo inteiro. Então você se torna... tem essa coisa da saúde mental. O autismo não é uma doença mental, mas ele pode desenvolver outras comorbidades junto com aquilo. E tem as características próprias, né? Por exemplo, eu não gosto de ficar suado. Eu vou para a praia, eu sou carioca. Imagina uma criança que ia para a praia com 2 meias e sapato, porque eu não gosto da areia no pé, sabe? Hoje em dia, quando eu falo que eu sou autista, todo mundo... eu tenho um que também é assim. Eu conheço gente que também é assim. É verdade, vocês não gostam de texturas. Não gosto, sabe? Hoje em dia é aceito. Mas tem um monte de coisa. E se eu passar um creme e ele ficar suando, eu começo a ficar... Eu fico incomodado. É sensação, é comportamento. É diferente de muitas pessoas. Então, é um corpo diferente, mas que tem que ser incluído, né? Imagina você viver com esse monte de motos fazendo barulho. Ninguém gosta desse barulho. Nenhum animal gosta. Por que uma sociedade tem que ter motos?
que fazem esse barulho se você não precisa de barulho, né? Eu fico o dia inteiro com isso, você não sabe o alívio que é eu chegar na minha casa, tirar o abafador, porque isso daqui não é um som, é um abafador de ruídos, porque aí eu não escuto o agudo, só escuto o grave, aí não me estimula, sabe? Eu tiro isso, aí eu fico pelado, porque a minha vontade é ficar pelado. Eu uso roupas justas para ficar grudando no meu corpo, porque se eu fico sentindo isso daqui, vai começando a me incomodar, e eu vou... Sim. Sabe? Há sensações que cada autista tem gente que não suporta, eu também não suporto. Etiqueta, que é um outro tecido, a gente está acostumado com esse e tem uma outra textura. Tem gente que não aguenta maquiagem. Eu, quando eu estou em crise, eu tiro todos esses anéis. Eu tiro qualquer coisa. Eu tiro o esmalte. Tudo me incomoda. Tiro os brincos, tiro tudo. Para ficar, porque é um peso no corpo. Então, o autismo, ele tem os comportamentos que são características de cada autista. E isso pode ser uma tortura para ele. Então, é muito, volto a falar, da importância do laudo e da aceitação e da concepção. É um comportamento, não é uma doença, não é uma muleta. Eu não vou fazer uma coisa errada para você e me esconder atrás de uma muleta, sabe? É o meu comportamento assim. Então, eu sinalizando, eu posso mudar esse comportamento. Eu tenho... como eu não tive nenhum tratamento pedagógico, mas eu tive, como eu falei, a minha avó que me estimulou com coisas de moda e sacou uma coisa. A maioria dos autistas tem um pensamento matemático, né? Eu estou aqui conversando com vocês e estou contando as ranhuras ao mesmo tempo, né? E aí a minha avó me estimulou muito a fazer crochê, tricô, para eu ficar parado no cantinho. E eu acabei, um dia, eu peguei um tecido, olhei, cortei e costurei e entreguei. Eu aprendi a modelar, a fazer roupa, de tanto observar um monte de coisas, de entender matematicamente, e fiz, e ela falou, nossa, isso eu devia ter 6 anos, que eu fiz a roupa, uma camisa para ela, e comecei a fazer roupa para o cachorro, ela vê o meu interesse, porque assim, aptidões, né? Texturas, eu tenho uma coisa com textura, com roupas, com tecidos e tal. E aí eu comecei a fazer roupa para todos os meus amigos. E quando eu tive 18 anos, eu tinha uma marca de roupa já bem conhecida em São Paulo, né? E aquilo me fascinava, porque eu não precisava, eu ficava quietinho no canto, eu tinha desculpa de não ter que ficar com as pessoas, eu costurava sozinho. O barulho, eu tenho um zunido na orelha que me acompanha, que ele é cada vez maior, né? Quando tem muito barulho, muito estímulo, ele aumenta. Eu usava na época, eu não sabia que isso era uma das coisas do autismo, então eu usava o Walkman, né? Escutando música o tempo inteiro, para não escutar o barulho da máquina e das pessoas. Então era a desculpa que eu tinha também para as pessoas falarem, o Heitor está sempre no mundo dele, né? Hoje em dia eu descobri que isso se chama mascaramento, masking, né? As coisas que o autista aprende para viver na sociedade. E aí eu entrei no mercado de moda muito rápido e com muita... Porque eu nunca costurei o óbvio, porque como eu não tinha dinheiro, então eu pegava um pedaço do sofá, tirava esse tecido e costurava, pegava uma borracha e usava como acabamento. Eu fui fazendo tudo que tinha, então eu fui
na época, eles me chamavam da moda desconstrutivista, e que eu chamo de patchwork, mas foi o herbal art, né? E aí, nos anos 90, a minha marca de roupa foi muito forte. Eu já fui direto para a MTV, e como eu sempre fui uma pessoa com roupas e texturas de cabelo e fazendo experiências corporais, porque uma das características é a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade. Eu tenho as duas. Então, tatuagem, agulhas, experiências corporais, eu não tenho dor. Eu já tenho uma dor no meu corpo o tempo inteiro, porque é muita tensão, eu tenho descargas de dopamina, de adrenalina muito grande. Eu não tenho a dopamina, que é o cérebro de todo mundo produz. O cérebro do autista não tem dopamina. Então a gente está sempre tenso, a gente se balança porque para passar, para se regularizar. E aí um jeito de lidar com isso era eu me suspender, eu passar um alfinete, porque eu não sinto dor, né? E aí eu me transformei numa pessoa da moda e que fazia experiências corporais, a body art. E aí eu fui direto para a MTV como apresentador de TV e repórter, porque existia uma carência, né? Eu tinha os cabelos coloridos, todo tatuado, com umas roupas esquisitas, com comportamento esquisito. Eu fui para a MTV, mas lá dentro da MTV eu não consegui ficar, porque eu não consigo ficar num estúdio, eu não consigo ficar com essa luz o tempo inteiro. Hoje em dia, se entende com o autismo que o autismo ele tem um prazo de duração, né? Então, a minha carga horária, às vezes, tem que ser diminuída para eu não entrar em crise, né? E eu não aguentei ficar muito na MTV. Depois eu fui para a Rede Globo. Também não consegui ficar. Aí eu fui fazer figurinos de novela. Minha primeira novela foi a Vamp, né? Depois eu fiz 18 anos de novela, todas muito legais, Que Rei Sou Eu, Caro Coroa, Sai de Baixo, Malu Mulher, Confissões de Adolescente. Eu fiz muita coisa, mas sempre não sabendo o que era autismo, mas sempre com todas as dificuldades, e as pessoas sempre falaram, não, ele é muito bom, mas é difícil conviver com o Heitor, hein? Porque tinha seletividade, tinha barulhos, tinham coisas que eu não aguentava. E assim, uma outra característica muito grande é a falta de filtro social, o tal do sincerocídio, né? Então, eu não entendia muitas coisas, que é normal no mercado de trabalho, que é a dissimulação, o puxa-tapete, piadas, jogos. Eu não entendo jogos, eu não tenho essa sinapse neural de entender uma pessoa sendo ardilosa, que há no mercado de trabalho. Então, várias vezes eu falava, por que você está fazendo essa maldade? Né? E aí a gente conseguiu... Eu falo a gente, quando eu falo de mim mesmo, tá? A gente conseguiu sair da Rede Globo, eu consegui ter minha marca, consegui ficar menos cercado de pessoas, né? Aí eu fui fazer meu último confronto, que é ser um produtor cultural. Porque quando eu fazia desfiles, as pessoas ovacionavam e eu não entrava no desfile. Eu entrava de cabeça coberta, fazendo assim e embora. Porque isso, para mim, é uma tortura. Então, quando terminava o desfile, todo mundo batia a palma, eu fugia, eu ficava num canto, né? Ou empurrava quem vinha me abraçar e falava, para. E chorando. Hoje em dia eu entendo
Aí eu peço para as pessoas, por favor, não batam palma, façam assim, façam alguma coisa, sabe? Mas para mim, os 18 anos de Escola de Divinos, que eram desfiles uma vez por mês, eram torturantes, né? Essa foi a minha... aí eu fui virar o produtor da Virada Cultural e da Parada de São Paulo, que eu estou há 8 anos sendo o diretor artístico da Parada. Eu fico muito feliz, eu faço o evento com maior ocupação de espaço público do mundo. E por coincidência ele virou Guinness comigo, ali dentro, porque eu tenho uma visão artística, tenho uma outra visão, tenho uma visão matemática de fazer shows, eventos. E aí, aquilo é uma tortura para mim. Eu saio da parada, eu fico 4, 5 dias chorando, regularizando o meu corpo, sabe? Esse ano é o primeiro ano que eu vou fazer ela trabalhado, né? Com terapia, com muitas coisas, sabendo meus limites. Mas mesmo assim, eu tenho uma equipe de trabalho que trabalha, que está comigo há muito tempo e tem o meu relacionamento, em que eu recebo devolutiva sobre o meu comportamento, que eu sem querer eu machuco uma pessoa também, com a minha sinceridade, com o meu jeito de falar, com a minha explosão. Eu estou muito nervoso, eu estou muito estimulado e sou grosso com a pessoa, porque nós autistas temos uma raiva, porque eu não consigo ver o mundo como você vê, né? E isso eu fico achando que eu sou um peso. Eu não consigo sentar, eu não consigo falar, e eu vejo que todo mundo está fazendo e aquilo, aí eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Então um autista, ele precisa muito de um laudo. Esse laudo tinha que ser mostrado, né? Porque nós vivemos numa sociedade neurótica. Só que não existe só o corpo neurótico, existe o corpo psicótico, existe o corpo autista, existe o corpo borderline, existe vários tipos de corpos. A diversidade neural é muito grande. E a sociedade só entende a neurose, sabe? Que é um comportamento. Então o autista ele precisa ser falado, porque há uma grande quantidade de autistas por aí que poderiam ser estimulados, entrada no mercado de trabalho, tá numa escola e que não se conhece como lidar com ele. Quando eu recebi o laudo, a primeira coisa que eu penso é que tudo que eu passei de ruim com a minha família, eles não sabiam. Então, é um alívio, né? Eu penso que existem 2 tipos de mães. A mãe superprotetora, e isso pode ser um perigo, principalmente para uma criança autista, que ela capacitifica a pessoa. Meu filho vai sofrer, meu filho isso, e não deixa essa criança sair, e a vida dela é um fardo, porque ela tem uma criança autista. Então essa é uma mãe perigosa para o autismo. E existe a mãe e a família que entende a criança autista, entende o laudo e estimula. Se eu tivesse sido estimulado, eu seria, talvez, eu não teria abandonado a escola de divinos. Porque eu fui muito roubado por o autismo não ter esse lado temporal, essa sinapse neural que vocês têm. Eu fui muito enganado por muitas pessoas e eu passei por muitas situações que eu não estava preparado para aquilo. Se eu tivesse um respaldo familiar e um estímulo, eu talvez tivesse continuado com a firma, ou talvez tivesse feito muitas mais coisas, né?
eu poderia ser um grande arquiteto, um grande cozinheiro, eu poderia ter sido estimulado. O autismo, no meu caso, me fez criar uma bolha para eu me proteger. Aí eu aprendi a mascarar, que isso é uma coisa normal. As mulheres fazem isso porque é uma sociedade machista, então elas aprendem como lidar com aquilo. O gay, o soropositivo, a pessoa obesa, o corpo negro, eles aprendem como lidar com a vida. O autismo também. No meu caso, o meu autismo fez eu ver o mundo magicamente. Sabe, que eu via que eu não estava errado em não comer animais. Eu podia comer frutas, eu estava bem. Eu podia ficar fazendo trapézio, eu podia fazer uma roupa, eu podia fazer show, as pessoas se emocionavam. Elas não se emocionam comigo. E até hoje eu vejo isso, e graças ao laudo, hoje em dia, eu consigo ser melhor para mim e ser melhor para você. Antes eu não sabia, porque eu acabava te agredindo, eu acabava sendo estúpido, eu acabava falando coisas que machucavam pessoas, faziam coisas. Eu não conseguia entrar numa mesa, eu vomitava. E hoje em dia eu consigo avisar educadamente. Eu falei, olha, só faz uma salada para a gente jantar. Primeiro que eu não vou na tua casa nunca. Mas se acontece isso, eu já aviso, olha, é assim, assim, assim. Você se incomodaria? Né? Então eu fico sociável, eu fico aceito. Então ir na tua casa pode ser que seja prazeroso, é melhor do que eu ficar em casa trancado, que é o que eu fico. Né? Então, assim, a gente tem exemplos de pessoas que foram estimuladas e se tornaram muito úteis para o mundo. A Temple Grandin, que é uma veterinária autista, que ela inventou a máquina do abraço, né? Porque a gente tem uma dificuldade com toque, então ela inventou uma técnica para você ser abraçado com as coisas do sofá, né? E ela inventou um jeito de sacrificar os animais em matadouros menos dolorido, baseado no pensamento autista. Essa mulher é um gênio. A gente tem o menino autista não verbal que inventou o Google Maps. Ele nunca saiu de casa, ele mapeou o mundo inteiro, mas que ele foi estimulado matematicamente. Então a gente tem o criador do Facebook, o Anthony Hopkins, um grande ator autista, nível 2 também, sabe? E foi estimulado para isso. E ele faz com uma maestria. Né? Então, assim, não é porque eu sou autista que eu sou uma pessoa com hiperinteligência. Alguns casos, existe um caso comprovado que a maioria tem uma grande inteligência e tem dons. Eu recebi um vídeo de uma menina, 6 anos, síndrome de Down, autista e cega, que é uma das maiores pianistas, ela é virtuosa. Eu estou bestificado com a menina. Ela canta cega e ela dizem que ela está destruindo até a métrica de Beethoven. E a menina nunca teve nada, mas ela foi estimulada, ela é música, sabe? Então, sim, uma sociedade preparada para isso, uma mãe preparada para isso, sem capacitificar o filho, um pai, uma mãe e uns irmãos, podem levar o autista para um nível bem maior. Né? Eu tive muito sofrimento na minha vida, que hoje em dia está menor. Sabe? Se eu soubesse disso, seria... Por exemplo, eu não escrevo, sou disléxico, em alto grau. E quando eu escrevo com as 2 mãos. Eu aprendi a ter, de tanto que eu levei bullying na escola, de tanto que eu fui tirado sarro, eu aprendi a ter uma pessoa que escreve para mim.
mas eu sei a tabela periódica de cor, sabe? Que eu fiz um monte de historinha, eu sei um monte de regras de matemática. As pessoas não conseguiam entender eu tirar 10 em tudo e 0 em português, sabe? Porque eu não consigo entender, até hoje eu não escrevo. Minha letra é torta, eu levo 0. Se eu não tivesse sido penalizado, eu poderia ser um escritor de outra forma, sabe? Então é isso que eu vejo bastante na importância do laudo e a importância do estímulo. E a gente tem uma coisa também que a sociedade não entende. O autismo é uma característica genética mais masculina do que feminina. Então vocês, meninas, que podem ser autistas, sofrem muito mais relações abusivas sexuais, relações abusivas no trabalho, e aí ela se torna uma grande mascarada. O sofrimento dela é potencializado. Então, o que nós temos de mulheres autistas que foram abusadas e maltratadas, sabe, é muito alto e elas nem sabem que elas são autistas. Sabe? Então, há uma importância para se preparar e para entender o porquê que a natureza está fabricando tantos autistas. Sabe? Há uma resposta genética para isso. Né? O porquê que a sociedade não pode ser menos barulhenta, mais limpa, mais inclusiva, sabe? O autismo, na minha opinião, é uma característica de comportamento muito... Agora, ele foi começado a ser estudado em 1930. Em 1932 veio Keffner. Aí, em 1938, veio a grande vergonha do autismo, que é o Asperger, que foi um médico, um pediatra vienense, que foi bancado pelo nazismo, né? E isso é muito pouco falado. Eu acho até interessante a gente falar disso numa sociedade judaica, porque foram mortos mais de 1.800.000 pessoas com deficiências cerebrais, e esse Asperger, ele tinha um fascínio pelo autismo. Existe um livro que chama Crianças de Asperger, e o autismo leve era considerado síndrome de Asperger até há 4 anos atrás, quando algumas pessoas como eu, e não que é minha culpa, mas mundialmente, acharam uma vergonha. Esse homem ele estudou o autismo e as capacidades do autismo para tentar usar na guerra. Então ele torturou muitas crianças autistas. Muitas. E é famoso que quando Londres chegou em Viena para resgatar, para tirar o nazismo de lá, ele matou em um dia, com eutanásia, 800 crianças. Que isso existe no laboratório, são 800 luzes que são lá por esse infanticídio que ele fez. Ele matou 800 crianças autistas para não entregar o estudo. E a síndrome de Asperger foi considerado o autismo leve. Olha que coisa ruim que aconteceu. Como o mundo não está preparado. Aí com várias pessoas que estudaram e não queriam, não querem, não tem que mortalizar um assassino desse. Né? Então a gente tem muitos dados do autismo que são muitos novos, que foram estudados, e que a sociedade ainda não entende. Então, por isso que é legal se falar bastante do autismo. Bastante mesmo. Eu fugi de casa quando eu era criança, de tanto que eu tive muitas situações ali que foram horríveis. Eu fui abusado por uma secretária da casa e depois por um homem de fliperama. Eu fui abusado quando era criança 2 vezes. Eu fui abusado por uma diretora que me bateu muito, né? E eu não tinha essa proteção familiar. Então eu fugi de casa e fui para a rua. A rua me acolheu. Eu tenho
um trabalho pessoal meu com rua, que é o que me move de verdade. Porque dentro da rua tem muitos Heitores, muitas pessoas que foram abusadas, que foram judiadas por família, que tiveram um mau ambiente familiar, sabe? E dentro da rua eu fui acolhido. E há um outro mundo na rua, muito sério, sobre saúde mental. Então, eu faço um mapeamento muito grande sobre violência doméstica, sobre doenças, sobre saúde mental na rua, que é o que eu sou apaixonado, sabe? A rua me acolheu e eu sinto uma necessidade de estar na rua. Como eu tenho agora eu entendo o autismo, eu tenho uma frase que a rua é democrática. Na rua se pisa uma mulher, um homem, um judeu, um muçulmano, um macumbeiro, um cristão, pessoas com dificuldade de locomoção, corpos negros, azuis, amarelos, gordos, fracos. A rua acolhe todo mundo anda a rua. A rua é muito democrática. E isso me apaixona. E aí o meu trabalho eu faço o maior evento de ocupação de espaço público gratuito do mundo. Eu faço filmes contando a realidade do mundo que está na rua. Eu faço ação social da rua. E eu tento trazer sempre ideias para coisas acontecerem na rua. Sabe? Porque a rua é democrática, é um lugar de livre saber, é um lugar de troca de informação, é um lugar de troca de gentilezas. E eu não consigo entender a violência que acontece na rua e a violência política de não se olhar na rua, de se proteger. Você paga um IPVA, um IPTU, mas você não tem aquilo para você usar. Você só tem que pagar. Você não tem o direito à tua calçada, e a tua calçada ela pode ser um lugar que você vai ser roubado, judiado, destruído, mas você paga por ela. E não, ela é um lugar que ela pode acolher, inclusive, uma pessoa que saiu de uma outra casa, ela pode ficar numa sombra de uma árvore bem cuidada, e ela pode cuidar daquilo, ela pode ter aquilo só ser uma escada para uma outra situação de vida dela. E você não pode nem sair, nem acolher e nem receber. Eu tenho uma coisa com a rua. É o que me leva, sabe? Eu sou apaixonado pela rua. Eu cuido da natureza, né? Eu planto, eu tenho flores, eu gosto de ver filme, eu gosto de namorar, eu gosto... Então, assim, eu tô vivendo um relacionamento, pela primeira vez, extremamente positivo. E é um relacionamento com muitas dificuldades. Essa pessoa que vive comigo, ela tem muito carinho por mim, porque eu me vejo como uma pessoa que faço mal. Não é só a sociedade que me faz mal, eu também faço mal pelo meu comportamento. Então, pela primeira vez, eu estou vendo uma relação construtiva. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de natureza. Eu gosto de ambientes solitários, com natureza pulsante, para entender ali como a samambaia está vivendo há milhões de anos, como a formiga tem um sistema de sociedade perfeito, como a abelha é perfeita, como não se mata por prazer, se mata por fome, e como tem uma cadeia biológica. A natureza me fascina, é meu hobby, é meu prazer. Olhar a natureza, plantar, viajar, conhecer culturas, é o que eu gosto muito, muito. É meu prazer.